Olá pessoal, tudo bem? Prof. Felipe aqui, tá? Eu vou passar uma aulinha para vocês hoje, passar um conteúdo sobre o Word. Vou ensinar vocês a utilizarem algumas ferramentas ali do Word, algumas funcionalidades. Vou ensinar vocês um pouquinho sobre formatação de texto, do documento, inserir cabeçalho, rodapé, inserir imagens e colunas, tá? Então, vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a ferramenta Word, tá? Para nós encontrarmos o Word, nós temos que vir aqui, ó, no menu Iniciar, tá? No menu Iniciar, aqui embaixo, temos o menu Iniciar aqui embaixo, tá? No canto inferior esquerdo do monitor. Eu clico no Word, no Iniciar. Aí, pessoal, já tem a barrinha de pesquisa aqui em cima, tá? Se você estiver utilizando o Windows 11, igual eu, você pode pesquisar aqui em cima, tá? Pode pesquisar ali, Word, beleza? Aí a ferramenta já aparece aqui, beleza? Clico na ferramenta, clico no Word, ele vai abrir desta forma para nós, tá? Ele vai abrir desta forma, beleza? Aí, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ver, tá? A primeira coisa que a gente vê aqui é esse layout inicial do nosso Word, tá? Na parte superior a gente tem um histórico dos últimos temas que foram utilizados, que foram abertos no nosso Word. Nessa parte de baixo aqui, a gente tem o histórico dos últimos arquivos que foram abertos, tá? Isso varia de, de cada ferramenta, tá? E para nós abrirmos um Word em branco, a gente vai clicar aqui, ó, abrir documento em branco. Quando eu clico nele, ele vai abrir desta forma para nós, tá? E o arquivo a atividadezinha que a gente vai fazer hoje é essa daqui, ó. É isso aqui que nós vamos fazer hoje, tá? É um documento bem, apesar de parecer um pouquinho complexo, ele é bem simples de fazer, tá? Vou ensinar vocês a montar esse documento agora, beleza? Então, voltando para o nosso Word, beleza? Voltando para o nosso Word em branco. A primeira coisa que a gente tem que fazer é inserir esse cabeçalho aqui na parte de cima, tá? Inserir esse cabeçalho aqui na parte de cima. Para inserirmos ele, nós vamos ter que ir na guia Inserir, na aba Inserir aqui do nosso Word aqui em cima, aqui no canto superior esquerdo do nosso monitor, do nosso Word. Nós estamos na página inicial, ao lado dele nós temos o Inserir. A gente clica no Inserir, nós vamos ver essas novas ferramentas que temos aqui dentro da aba. Então, o que eu vou ter que procurar? Vou ter que procurar aqui, ó, cabeçalho e rodapé, tá? Eu tenho o campo cabeçalho e rodapé. Eu procuro o campo cabeçalho, clico no cabeçalho, tá? O cabeçalho que eu vou selecionar é esse segundo aqui, ó, o em branco 3 colunas, tá? Em branco 3 colunas. Seleciono o cabeçalho, ele vai aparecer desta forma para nós dentro da ferramenta, tá? Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que inserir essas três imagens aqui, ó. Essas duas imagens, perdão. A do Sebrae, a imagem do Word e no centro, o texto do Microsoft Word. Tá? Então, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou selecionar esse digite aqui, tá? Eu clico nele, clico no digite aqui, ele vai ficar destacado em cinza, tá? Vai ficar destacado em cinza. Aí o que eu tenho que fazer? Podemos ver que, ó, quando a gente insere o cabeçalho, ele por padrão vem para essa aba aqui, ó. Ele abre essa nova aba, cabeçalho, tá? Aí nós vamos ter que fazer o quê? Tá? Nós temos duas opções. Temos aqui, ó, dentro da aba cabeçalho, já temos opções imagens online, que é o que a gente vai utilizar. Ou a gente pode ir para a guia inserir de novo, depois imagens e imagens online, tá? Vai dar o mesmo resultado. Depois disso, vou esperar ele carregar aqui um pouquinho, tá? Ele vai me mostrar algumas opções de pesquisa para eu selecionar, tá? Ah, um exemplo, quero uma imagem de avião. Eu seleciono aqui o avião, ele vai me mostrar imagens de avião, tá? E assim temos os outros temas aqui também, beleza?
Mas como eu quero inserir uma imagem do Sebrae, eu vou vir aqui ó, na barra de pesquisa, aqui na parte de cima, na barra de pesquisa, e pesquiso Sebrae. Aperto o Enter, tá? Podemos ver que ele não vai me dar muitas opções, tá? Não vai me dar muitas opções. Por quê? Porque eu tenho essa caixa de seleção aqui vai estar selecionada, tá? Isso, pessoal, vocês têm que lembrar todas as vezes que vocês forem pesquisar uma imagem, tá? Vocês têm que desmarcar esta opção. Todas as vezes vocês têm que desmarcar ela. Aí ele vai me mostrar as opções de imagens para nós, beleza? Aí, ó, eu posso selecionar essa opção aqui, tá? Eu posso selecionar esta opção ou essa, tanto faz. Qualquer uma das duas vai dar o mesmo resultado. Seleciono ela, ela vai ficar destacada em azul. Aí eu clico no botão inserir, tá? Clico em inserir, a imagem vai inserir para dentro do meu Word. Aí eu tenho que redimensionar essa imagem, tá? Uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado. Vocês sempre vão utilizar essas bolinhas das laterais, as dos cantos, tá bom? Sempre utilizem as dos cantos, tá? Ah, professor, mas por que que eu não posso utilizar a do meio? Tá? Porque se eu utilizar essas bolinhas aqui, ó, do centro, essas bolinhas do meio, a minha imagem vai perder a proporção, tá? Vai perder a proporção. Aí ela vai ficar feia. Então sempre utilizem as dos cantos. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu venho aqui na bolinha do canto e para eu conseguir redimensionar de uma forma melhor, mais assertiva, eu tenho que apertar e segurar com o botão esquerdo do mouse, tá? Eu aperto e seguro e tento arrastar essa bolinha em direção ao centro da imagem, tá? Tenho que tentar arrastar essa bolinha em direção ao centro da imagem, tá? Tanto faz. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para o centro, tá? Desde que você esteja tentando arrastar para o centro, arrastar essa bolinha para o centro da imagem, o redimensionamento vai ser melhor, tá? Vai ser mais assertivo e mais fácil. Outra coisa que vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês forem redimensionar a imagem, tá? Um exemplo aqui, ó. Eu vou apertar, segurar, vou arrastar a imagem, tá? E acabei passando para o outro lado, passando o ponteiro do mouse para o outro lado, tá? O que que aconteceu com a minha imagem? Ela inverteu, tá? Ela inverteu. Aí o que que eu tenho que fazer? Eu utilizo o comando Ctrl Z, tá? Ctrl Z. Utilizo o comando Ctrl Z. Ctrl Z. Ele vai desfazer essa ação que eu acabei de fazer, tá? Então, ó, quando vocês forem redimensionar a imagem, tomem cuidado para não passar da imagem, tanto para cima, tanto para o lado quanto para cima, tá? Se você passar para cima, ele vai virar de ponta cabeça, tá bom? Utilizei o Ctrl Z para voltar ao normal. E agora, ó, vamos ver como é que a gente tem que fazer certinho. Pego a bolinha da lateral, aperto, seguro e tento arrastar ela para o centro da imagem. Tento levar ela para o centro da imagem, tá? Ficou do tamanho legal, tamanho que eu acho que vai ficar interessante. Eu posso soltar e prontinho. A minha imagem está inserida da forma que eu quero. Agora vamos inserir a imagem do Word aqui na outra extremidade, tá? Na extremidade direita. Então, o que que eu vou fazer? Clico em cima do digite aqui, tá? Tome muito cuidado com isso também, tá, pessoal? Vocês têm que tomar cuidado na hora dessas seleções, tá? Eu quero inserir a imagem no lugar desse digite aqui, então eu tenho que selecionar ele, tá? Desta forma, com esse texto digite aqui selecionado, o Word vai entender o seguinte, ele vai entender que eu quero inserir a imagem no lugar desse texto, tá? Se por um acaso eu estiver com o cursor aqui, ó, com esse risquinho piscando na frente ou atrás do digite aqui, ele vai inserir a imagem na frente ou atrás desse texto, tá? Ele não vai substituir o texto pela imagem. E eu não quero que isso aconteça, tá? Eu quero que ele substitua o texto pela imagem. Se ele estiver desta forma, a hora que eu inserir a imagem, eu vou ter a imagem e o texto, tá? E isso eu não quero que aconteça, tá bom? Então, ó, clico no digite aqui, ele vai ficar selecionado. Vou na guia inserir imagens online.
Aí eu pesquiso agora Word, dou um Enter, tá? Desmarco a seleção, beleza. Aí o arquivo Word que eu quero vai ser esse aqui. Seleciono ele, ele vai ficar destacado em azul, clico em inserir. Cliquei em inserir, a imagem veio para o meu arquivo, tá? E agora eu quero fazer uma coisa, eu quero recortar um pouquinho, porque se a gente olhar com atenção, ó, posso ver que a imagem tem bastante campo, tem muito campo em branco, tá? Esse campo em branco eu não quero que aconteça, eu quero que ele fique bem rente ao Word, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, ó, por padrão eu já vou estar na guia, na aba formato da imagem, tá? E eu vou vir aqui, ó, na opção recortar, tá? Seleciono recortar, ele vai me destacar desta forma, aí eu vou ajustar como que eu quero que fique o recorte, beleza? Ajustei e ficou dessa forma, beleza. Agora sim, ficou do jeito que eu quero, tá? Aí agora o que eu vou fazer? Vou redimensionar a imagem, beleza? Vou redimensionar a imagem até ela ficar do tamanho que eu quero. Beleza. Ficou padrão, ó, dá para ver que as bolinhas estão bem rentes ao texto, tá? E agora tá chique no último. Agora no digite aqui central, tá? Vamos voltar aqui para o nosso arquivo original. Eu vou clicar no meio desse texto para eu ver qual que é a formatação que ele está utilizando, tá? Então cliquei no meio dele, vou para a guia página inicial. Aí aqui, ó, no campo fonte, eu posso ver o seguinte, eu posso ver que eu estou utilizando a fonte Arial no tamanho 10 em negrito, tá? Então, o que eu vou fazer? Seleciono o digite aqui, eu vou mudar para a fonte Arial no tamanho 10 em negrito. E agora eu vou digitar o texto. O texto é Microsoft Word. Então, eu vou escrever, ó, Microsoft Word. Tá. Beleza. Digitei o Microsoft Word, mas eu posso ver o seguinte, ó. No começo, eu tentei aplicar as alterações antes mesmo de eu começar a digitar, para que ele já fosse escrito com as alterações, tá? Que eu queria, no formato que eu queria. Mas quando eu comecei a digitar, ele perdeu essa formatação. Beleza, agora o que eu faço? Eu tenho que apagar tudo de novo e tentar mais uma vez? Tá? Não precisa fazer isso. O que a gente pode fazer? Vamos selecionar esse texto. Tá? Seleciono o texto. Vou lá no campo fonte. Beleza. Seleciono a fonte Arial. Beleza. Clico na setinha lateral aqui do tamanho. Seleciono o tamanho 10. Clico em negrito. Beleza. O meu texto está em negrito. Ah, professor, mas lá no arquivo original o texto está escrito todo com a letra grande, tá? E eu acabei escrevendo com a letra pequena. Somente a primeira letra ficou grande. Eu tenho que apagar tudo de novo para acionar o Caps Lock e escrever com a letra grande agora certinho. Tá? Não precisa a gente fazer isso, beleza? Existe uma função dentro do Word que faz isso para nós, tá? Então, ó, ainda com o texto selecionado, tá? Eu tenho aqui, ó, aonde eu mudei a fonte, tá? Aonde eu mudei a fonte, tenho o tamanho, tá? O tamanho da minha letra. Eu tenho esses dois As, que o primeiro o A maior, ele aumenta o tamanho da letra, o A menor, ele diminui o tamanho da letra, e eu tenho esses dois As juntos aqui, tá? Esses dois As, ele faz a formatação que eu quero, tá? Essa primeira opção, que é primeira letra da frase em maiúscula, ele vai deixar a primeira letra da frase selecionada em maiúscula e o restante todo em minúsculo. A segunda opção vai deixar todo o texto selecionado em minúsculo. A terceira opção vai deixar todo o texto selecionado em maiúsculo. A quarta opção, ele vai colocar a primeira letra de cada palavra em maiúscula. E a quinta opção vai fazer o inverso. Ele vai deixar a primeira letra de cada palavra em minúscula e o restante maiúsculo, tá? Então a opção que eu quero é a terceira, que é maiúsculas. Seleciono ele, posso ver que ele deixou o meu texto todo em maiúsculo. Beleza. Finalizei o nosso cabeçalho, tá? Agora o que a gente tem que fazer, tá? Temos que sair do nosso cabeçalho para que a gente possa
continuar editando o nosso arquivo, beleza? Para nós sairmos do nosso cabeçalho, nós temos duas opções. Com o mouse, eu posso dar 2 cliques aqui na parte de baixo. Posso ver ó, que o meu cabeçalho já ficou com um tomzinho de cinza, tá? Como se ele estivesse desativado. E eu posso ver que o cursor já está aqui na parte de baixo, tá? Para que eu possa continuar o meu arquivo, beleza? Para eu voltar para o cabeçalho, é só eu dar 2 cliques nele que eu volto, beleza? Pode ver que ele já voltou a cor e eu já posso continuar editando ele. A segunda forma de sair do cabeçalho é somente apertando a tecla ESC, tá? No cantinho superior esquerdo do teclado de vocês tem lá a tecla ESC. Você aperta no ESC, ele também sai do nosso cabeçalho. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Tá? Nós vamos fazer essa parte aqui, ó, atividade de Word, beleza? Para fazermos o atividade de Word, nós vamos... Deixa eu voltar lá, porque a gente tem que verificar qual que é a formatação de texto. Ó, cliquei no meio do texto, posso ver aqui, ó, Arial, tamanho 12 em negrito. Tá? E o texto está centralizado também. Então, ó, eu vou mudar para o Arial, tamanho 12 em negrito. Aí eu vou acionar o Caps Lock para já escrever tudo com a letra grande. E vou escrever assim, ó, atividade de Word. Beleza, escrevi o texto atividade de Word e agora eu tenho que centralizar ele. Tá? Eu vou vir aqui ó, no campo parágrafo. Aqui no campo parágrafo eu tenho essas opções aqui, ó, que são as opções de alinhamento de texto. Tá? A opção que centraliza é a segunda. Seleciono centralizar e show de bola. Meu texto está centralizado. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inserir aquelas bordas. Tá? Inserir essas bordas e esse fundo. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? Ainda que ó, no campo parágrafo, eu tenho esse quadradinho aqui. Ó, tá? Vamos inserir a borda primeiro. Clico nessa setinha lateral, aí eu vou selecionar bordas externas, apenas. Tá? Seleciono apenas bordas externas. Seleciono ele, posso ver que já inseriu a bordinha aqui do meu texto. E agora eu vou inserir a cor de fundo, tá? A cor de fundo é nesse baldinho de tinta aqui, tá bom? Esse baldinho de tinta fica ao lado de onde a gente coloca as bordas, beleza? Então, ó, clico no baldinho de tinta e seleciono um tom de cinza aqui. Tá? Pode ser esse aqui, ficou bom. Beleza. Agora, pessoal, finalizei essa primeira parte. Agora eu tenho que sair desse pequeno título aqui, tá? Se eu apertar Enter, ele vai ele vai ter esse comportamento, tá? E eu não quero isso, beleza? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou com o cursor do mouse, vou aqui na parte de baixo e dou 2 cliques rapidão. Dou 2 cliques rapidão, ó. Pode ver que o cursor está ali dentro do quadradinho do título. Venho aqui na parte de baixo, dou 2 cliques. Beleza. Já saí do meu pequeno títulozinho. Agora, o que eu tenho que fazer, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho que inserir todo esse texto. Tá? Tenho que inserir todo este texto, tá bom? Para eu não precisar digitar todo ele manualmente, o Word tem alguns comandos dentro dele que inserem textos automaticamente, tá? Esse comando é o seguinte, é o igual, rend, abro parênteses, tá? Aí, pessoal, esse rend, tanto faz você inserir ele em maiúsculo ou com a letra pequena, tá? Ele vai inserir exatamente o mesmo texto, tá bom? Com a mesma formatação. Aí, o que vai mudar agora, pessoal? É o seguinte, esse rend, ele funciona com números, tá? Ele funciona com números. Então, a quantidade de parágrafos e a quantidade de texto vai variar conforme os números que eu inserir. Tá? Então, ó, coloco o número 1, que é a quantidade de parágrafos que eu quero. Coloco a vírgula. Coloco o número 1 de novo, que é a quantidade de linhas. Tá? Fecho o parênteses, dou um Enter. Ó, pode ver que ele vai inserir apenas um parágrafo e uma linha. Se eu mudar para 1,2, ele vai inserir com aproximadamente 2 linhas. Pode ver que o texto já mudou um pouco.
Se eu inserir 1,3 e fechar o parênteses, pode ver que o texto vai aumentando, tá? Então, ó, e se eu inserir aqui 2,3? O que vai acontecer? 2,3, pode ver que ele está inserindo 2 parágrafos com mais linhas, tá? Então, ó, o comando e os números que nós vamos utilizar é o 3,4, porque eu quero 3 parágrafos com aproximadamente 4 linhas, tá? Dou um Enter, pode ver que ele já está inserindo mais, já inseriu 3 parágrafos com mais textos. Beleza, agora o que eu tenho que fazer, pessoal? Podemos ver aqui, ó, que na parte esquerda do nosso texto ele está totalmente alinhado. Ó. Podemos ver que ele está bem retinho, bem alinhado um com o outro. Já na parte direita, ele está todo torto. Tá? No lado direito está todo torto. Nós vamos fazer o ajuste agora para que fique retinho dos dois lados. O texto fique reto dos dois lados. Com aquele aspecto de livro, sabe? Os livros eles são alinhados nas duas extremidades. Então, o que eu tenho que fazer primeiro, pessoal? Eu tenho que selecionar esse texto. Tá? Eu seleciono o texto. Seleciono todo ele, porque eu quero fazer uma alteração. Tá? Quero fazer uma alteração em todo esse texto. Selecionei ele. Aí eu vou vir aqui ó, no campo parágrafo, eu tenho as opções de alinhamento. Tá? Agora há pouco nós utilizamos o centralizar, que vai deixar o texto todo centralizado na folha. O que nós queremos agora é esse último aqui, ó, que é o justificar. Seleciono ele, posso ver que todo o meu texto está retinho, justificado. Beleza! Agora, vamos dar uma olhada aqui no nosso arquivo para a gente ver o próximo passo. O próximo passo é o seguinte, eu preciso transformar os 2 primeiros parágrafos em 2 colunas. Tá? Transformar os 2 primeiros parágrafos em 2 colunas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar apenas os 2 primeiros parágrafos. Tá? Apenas os 2 primeiros parágrafos. Agora eu vou ir para a aba Layout. Tá? Vou para a aba Layout. Seleciono o Layout. Aqui dentro do Layout eu tenho esse campo aqui, ó, Configurar coluna. Tá? Configurar coluna. Dentro do Configurar coluna eu tenho o campo Colunas. Seleciono coluna. Aqui no Colunas eu tenho a opção, ó, 1 coluna, 2 colunas, 3 colunas, esquerda e direita. Tá? A opção que eu quero é 2 colunas. Seleciono. Posso ver que o meu texto já está em 2 colunas, bonitinho. Beleza? Agora, já coloquei meu texto em 2 colunas, beleza. Vamos dar uma olhada aqui no nosso arquivo original. Vamos inserir agora, pessoal, esta imagem aqui. Tá? Para inserirmos ela, nós vamos ter que fazer o seguinte. Tá? Nessa parte, pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado com o seguinte. Tá? Sempre quando você for inserir uma imagem, você tem que tomar cuidado com o seguinte, se você não tem nenhum texto selecionado. Porque lembram como eu expliquei aqui no comecinho, quando nós fomos inserir as imagens no cabeçalho, que eu queria inserir a imagem no lugar do texto, e o texto tinha que estar selecionado? Aqui é exatamente a mesma coisa. Ó, podemos ver que os 2 títulos, os 2 primeiros cabeçalhos os 2 primeiros parágrafos estão selecionados, tá? Se eu tentar inserir a imagem desta forma, com esses 2 primeiros parágrafos selecionados, ele vai inserir a imagem no lugar desses 2 parágrafos, tá? Ele vai excluir esses 2 parágrafos e vai substituir pela imagem, tá? E eu não quero que isso aconteça. Então, o que nós temos que fazer? Vamos apenas clicar em qualquer lugar do meu texto, tá? Em qualquer lugar do meu arquivo. Beleza, cliquei em qualquer lugar, removi a seleção. Agora eu vou lá em inserir de novo, imagens, imagens online. Aí aqui na barra de pesquisa eu vou pesquisar o seguinte termo, computador desenho. Dou Enter, beleza. Eu desmarco essa seleção aqui. Tá? Vou ver se eu encontro um computador parecido com aquele. Tá? Se eu não encontrar um parecido com aquele, eu vou pegar... Deixa eu ver aqui. Não encontrei nenhum igual àquele. Tá? Então eu vou selecionar esse aqui mesmo. Selecionei ele. Clico em inserir. Beleza. Posso ver ó, que o arquivo já veio para dentro do meu Word. Agora, vamos dar uma olhada aqui no nosso arquivo original.
Ó, podemos ver que a imagem está do lado do terceiro parágrafo. Está do lado do terceiro parágrafo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar arrastar ele aqui para o lado do terceiro parágrafo. Vamos ver. Ó, eu tento arrastar, mas ele não vai. Tá? Ó, pode ver que ele bagunça tudo o meu arquivo. Ele está fazendo isso porque tem uma função na imagem que está desativada. No caso, ele está selecionada outra função e eu tenho que selecionar uma específica para poder fazer essa movimentação dentro do meu arquivo. Tá? O que eu tenho que fazer? Com a imagem selecionada, eu dou apenas um clique na imagem. Tá? Eu posso ver aqui, ó, quando eu seleciono ela, eu encontro esse quadradinho aqui. Tá? Quando eu clico nele, eu posso ver que a primeira opção está selecionada, que é alinhado com o texto. Tá? Não é isso que eu quero. Tá? Essa opção selecionada está dando esse efeito que a gente não quer. Então, ó, nós vamos selecionar essa primeira opção da parte de baixo, que é com disposição do texto, quadrado. Selecionei, beleza. Posso ver, ó, que o meu texto já começou a ficar melhor posicionado no meu texto. Então, eu vou arrastar a minha imagem para a posição que eu quero. Beleza, arrastei para cá, beleza. Vou diminuir um pouco o tamanho dele. Beleza, deixa eu arrastar um pouco mais aqui para o canto, para ele ficar bem alinhadinho. E show de bola. Pessoal, uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Ó, mantenham o texto alinhado com as extremidades. Mantenham a imagem alinhada com as extremidades do texto. Ó, vocês vão arrastar a imagem até que ela apareça esses riscos verdinhos, tá? Mostrando que a imagem está bem, totalmente alinhada com o restante do texto. Fechou? Então, ó, para você arrastar a imagem, pessoal, para você arrastar a imagem, você vai vir aqui, ó, vai colocar o ponteiro do mouse bem no centro da imagem, aperta, segura com o botão esquerdo e arrasta. Tá? Assim você consegue movimentar a imagem. Beleza, imagem inserida na posição certa. Vamos ver agora. Agora a gente vai ir para a parte da tabela. Beleza? Primeira coisa que a gente vai inserir é esse risquinho aqui. Tá? Primeira coisa que a gente vai inserir é esse risco. Para inserirmos ele, nós vamos clicar aqui, ó, no final do nosso parágrafo, nosso terceiro parágrafo. Vamos dar um Enter para descer para a linha de baixo. E vou colocar o sinalzinho de menos 3 vezes, tá? 1, 2, 3. Aperto o Enter. Posso ver que o meu texto, o meu risco foi inserido. Ah, mas por que ele não está indo até no final da imagem, até no final da folha? Porque provavelmente ele está pegando na imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouco o tamanho dessa imagem até que ele passe. Fechou. Passou. Agora podemos continuar. A próxima ação que eu tenho que fazer agora é inserir a tabela. Vamos voltar lá para o nosso arquivo e vamos ver aqui a nossa tabelinha. Aqui na nossa tabela eu posso ver que eu tenho uma coluna de produtos, uma coluna de marca, uma coluna de quantidade e uma coluna de valor unitário. Tá? E temos aqui uma linha, que é onde está o título, duas linhas, que é onde está o primeiro produto, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Então, eu tenho que inserir uma coluna de 4 colunas. Eu tenho que inserir uma tabela de 4 colunas e 5 linhas. Tá? Para eu inserir essa tabela, eu vou fazer o seguinte. Ó, verifico se o cursor está na parte de baixo da linha. Aí eu vou ir lá para a guia Inserir de novo, porque eu quero inserir uma tabela. Cliquei na aba Inserir, na guia Inserir. Logo abaixo eu tenho a opção de tabela. Quando eu seleciono a tabela, ele vai me dar esse campo aqui com vários quadradinhos, beleza? E eu posso ver, ó, que conforme eu for passando o mouse por cima dos quadradinhos, ele vai montando a tabela ali dentro do meu arquivo. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir passando o mouse, tá? Eu não vou selecionar ainda, tá? Eu vou passando o mouse até formar a tabela que eu quero. Tá? Então, ó, arrastei até pegar 4 colunas. Aí eu vou arrastar para baixo agora até pegar 5 linhas. Beleza. 4 colunas e 5 linhas. Tá? Já montou a minha tabela do jeito que eu quero. Agora sim eu posso clicar no quadradinho. Cliquei, a minha tabela foi inserida. Tá? Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora?
nós vamos inserir as informações, tá? Para eu não digitar um por um aqui, eu vou simplesmente copiar e colar do arquivo original. Tá? Para eu copiar e colar uma tabela, as informações de uma tabela e copiar as informações de uma tabela e colar em outra, o que eu tenho que fazer? Eu seleciono toda a tabela, aperto Ctrl C, vou lá para o meu arquivo, seleciono todo ele também, tá? Seleciono todo ele. E nós vamos colar apenas as informações. Eu não quero que venha a formatação da tabela e tudo mais. Eu quero só as informações, tá? Porque aquela formatação de cor, preenchimento, a gente vai fazer daqui a pouco. Então, para eu colar somente as informações, o que eu vou fazer? Vou lá na página inicial. Eu tenho aqui as opções área de transferência, tá? Aí eu tenho esse quadradinho, essa opção de cola aqui. Seleciono a opção de cola. Aí aqui eu tenho algumas opções. Ó. Tem algumas opções de cola. Tá? Eu vou selecionar a última opção. Selecionei ele. Pode ver aqui ó, que ele já colou aqui para mim. Beleza? Informações coladas. Tá? Posso ver que, ó, que a minha tabela não está utilizando a fonte padrão do meu arquivo. Então, eu seleciono todas as informações. Vou lá nas fontes e seleciono a fonte que eu estou utilizando. E o tamanho é 12. Então, seleciono de novo e coloco no tamanho 12. Então, pessoal, inseri as informações, mas olha aqui, professor, ficou o celular Moto G, o G desceu para a linha de baixo. Como que eu faço para ajustar isso? Tá? Para eu ajustar isso, eu posso ajustar o tamanho das colunas. Para eu ajustar o tamanho das colunas, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou colocar o ponteiro do mouse bem nesse risco aqui, onde mostra a divisa das colunas. Tá? Vou colocar o mouse ali até que o ponteiro do mouse fique duas setinhas apontando uma para cada lado, tá? Uma para a direita, uma para a esquerda. A hora que ele apareceu, eu vou apertar, segurar e arrastar até ficar do jeito que eu quero. Beleza? Aí aqui na coluna de quantidade eu vou diminuir um pouquinho para ficar melhor. Beleza, fiz esse pequeno ajuste, tá? Agora eu vou fazer a formatação da minha tabela. Para eu não precisar fazer isso manualmente, existe uma função dentro do Word que faz essas formatações automáticas para nós. Tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou clicar em qualquer lugar dentro da tabela, tá? Em qualquer lugar dentro da tabela, não importa onde, não preciso selecionar nada, eu só preciso estar com o cursor dentro da tabela, beleza? Cliquei na tabela, eu posso ver que lá na parte de cima apareceu aqui, ó, tabela de design e layout, tá? Nós vamos clicar em tabela de design. Cliquei em tabela de design. Aqui eu tenho as opções, ó, estilo de tabela. Estilos de tabela. Aqui nos estilos de tabela, tá, eu vou clicar nessa setinha para baixo aqui para eu ver mais opções. Clico nela, ele vai me mostrar todas as opções de layout que tem dentro do meu Word. E pode ver ó, que conforme eu for passando o mouse em cima, ele vai aplicando a alteração lá atrás, tá? Lá na minha tabela. Então, ó, a que eu quero é essa aqui, ó, tabela de grade 4. Selecionei ela, tá? Selecionei, pode ver que ela já estilizou a minha tabela automaticamente. Beleza, estilizei a minha tabela, tá? Estilizei a minha tabela, agora eu preciso sair dela. Tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui na parte de baixo, dou 2 cliques, tá? E prontinho, saí da minha tabela. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar o risquinho de novo. Aquele risquinho que vai estar separando a minha tabela. Então, 1, 2, 3 vezes o sinal de menos. Aperto o Enter, ele vai me inserir o risco. A linha. Então, vamos olhar aqui agora. O que eu tenho que colocar agora? Eu tenho que colocar essas duas listas aqui. Tá? Mas eu não vou inserir ela em duas linhas assim logo de uma vez, tá? Eu vou inserir elas todas em uma única coluna, tá? Um embaixo do outro, e depois eu vou fazer essa formatação, tá? Para que ela fique em duas colunas. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou copiar a primeira lista. Aí aqui eu venho em colar apenas as informações, beleza? Aí eu apago os números, porque eu não quero isso.
Tá? Eu não quero isso. Eu quero apenas o texto. Beleza. Aí eu vou voltar lá no meu arquivo. Vou selecionar a segunda lista. Ctrl C. Volto para o meu arquivo principal. Beleza. Dou um Enter para descer para a linha de baixo. Colo. Beleza. Uhum. Uhum. Paguei. Paguei. Pessoal, não tem problema as informações descer para a linha de baixo. E a gente pode ver o seguinte, ó, como nós criamos o cabeçalho na primeira folha, tá? Esse cabeçalho, por padrão, já se repete nas outras folhas que forem sendo abertas. Tá? Então, se você tem um arquivo ali, vai construir um arquivo que vai utilizar várias folhas, ele, por padrão, vai repetindo o cabeçalho, assim como o rodapé também, que nós vamos fazer daqui a pouco. Tá? Então, pessoal, inseri a minha lista. Agora, o que eu tenho que fazer primeiro? Vamos voltar aqui para o nosso arquivo. Vamos ver como é que ele está. Ó, ele está em duas colunas. Ele tem essa linha aqui no meio. E ele está com uma lista numérica e uma lista alfabética. Primeira coisa que nós vamos fazer, colocar em duas colunas. Tá? Duas colunas. Então, para eu fazer uma alteração, eu tenho que selecionar todo o texto. Tá? Lembrando que tem o Avast lá no fundo. Beleza? Selecionei o texto. Tá? Pessoal, agora essa parte aqui é uma parte que dá muito trabalho, tá? E às vezes acontecem alguns erros aqui que são chatos e bem bobos assim para resolver. Que é o seguinte: vocês podem ver aqui, ó, que eu selecionei as duas listas, tá? E aqui no final do Avast dá para ver que tem um espaço em branco depois do T. Eu selecionei um espaço em branco depois do T. Eu acredito que esse espaço em branco vai me atrapalhar a hora que eu inserir a coluna, que eu transformar ele em duas colunas, tá? Porque volta e meia isso acontece. Tá? Se ele me atrapalhar, aí eu vou mostrar para vocês a forma certa. Se ele der certo, é, ainda bem, mas eu acredito que não vai dar certo. Então, ó, para transformarmos em duas colunas, vamos lá em Layout, Colunas, duas colunas e eu seleciono. Ó, pessoal, deu certo, tá? Não é sempre que dá certo, tá? Não é sempre que dá certo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ó, eu escrevi a minha tabelinha, minha lista, e acabei apertando um Enter para descer para a linha de baixo. Ó, desci para a linha de baixo, mas não escrevi nada. Vou selecionar, selecionei o espaço em branco ali embaixo. Aí Layout, Colunas, duas colunas. Ó, pode ver que a minha lista ficou meio bagunçada. Não ficou muito legal. Tudo isso por causa desse espaço em branco aqui, tá? Acontece muitas vezes do Word não conseguir formar as duas colunas. Ele deixa tudo em uma coluna só. Tá? Tudo por conta desse espaço em branco. Então, pessoal, tomem muito cuidado com isso. Bom, quando vocês forem montar o arquivo, tomem muito cuidado com esse espaço em branco. Bom, então, ó, selecionei. Dessa vez eu não peguei o espaço em branco. Coluna, duas colunas. Beleza. Vamos dar uma olhada no nosso arquivo. Ó, podemos ver que a gente esqueceu esse risco aqui no meio. Tá? Esquecemos esse risco aqui no meio. Então, deixa eu dar um Ctrl Z para desfazer essa ação. Podemos ver que ele ainda está selecionado. Vou ir lá em colunas. Tá? Agora eu não vou ir em duas colunas. Agora eu vou ir em mais colunas. Clique em mais colunas. Aí eu tenho a opção duas colunas. E agora eu vou selecionar essa opção aqui, ó, linha entre colunas. Selecionei. Clico OK. Posso ver que ele já montou as minhas duas listas com o risco no meio. Beleza. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou inserir esses numerais aqui, ó, o número e o alfabeto. Para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar apenas as informações que eu quero que tenham os números. Selecionei. Vou voltar lá para a página inicial. Aqui na página inicial, dentro do campo parágrafo, eu tenho essas três opções aqui, ó. Tá? A primeira opção é bullets, que seria uma lista com marcadores, que é aquelas listas que tem aquelas bolinhas, um asterisco, tá? Varia bastante. Tenho a segunda opção, que é uma numeração, que cria uma lista numerada ou lista alfabética.
E temos esta lista de vários níveis, tá? Essa lista de vários níveis seria basicamente um sumário que a gente faz, que a gente pode fazer, tá? Que nem aqueles sumários dos livros. Então, o que eu quero? Uma lista numerada. Então, eu venho aqui na segunda opção, clico na setinha lateral, vou selecionar essa primeira opção aqui, ó. Selecionei. Posso ver aqui ó, que ele já colocou os números tudo certinho, mas o lista de software veio para o lado esquerdo, tá? Não se preocupem com isso, tá? Não se apavorem, isso é normal. Ele vai arrumar a hora que a gente inserir as informações aqui na segunda lista. Então, ó, vou selecionar somente os 4 itens da segunda lista. Vou lá na lista numerada e seleciono ABC. Selecionei, posso ver que o meu texto, que as minhas duas listas estão alinhadas bonitinhas. Agora o que eu tenho que fazer? Colocar os títulos em negrito, tá? Colocar os títulos em negrito. Eu só seleciono eles. Eu posso clicar no negrito ou apertar a tecla Ctrl N, N de navio. Ele deixa em negrito. Então, ó, seleciono Ctrl N ou eu clico no N do negrito aqui em cima. Selecionei, beleza, está em negrito, tudo bonitinho. Agora o que eu tenho que fazer, pessoal? Vamos ver aqui. Ó, agora eu vou inserir esse cabeçalho, esse rodapé aqui na parte de baixo, tá? Vou inserir esse rodapé aqui na parte de baixo. Beleza? Então, ó, o que eu vou fazer? Vou ir lá em inserir de novo. Agora eu vou em rodapé e vou inserir em branco 3 colunas. Beleza? Inseri o rodapé. Beleza? Inseri o rodapé. Aqui, ó, no primeiro digit aqui, eu vou colocar o meu nome. O meu nome. Beleza? Nesse digit aqui, ó, no meio, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui, ó, número da página, tá? Número da página. Eu vou clicar aqui, ó, em posição atual. Oh, caramba. Eu vou clicar aqui no digit aqui. Vou ir em número da página. Vou clicar em posição atual e selecionar essa primeira opção aqui, ó. Opa, acabei clicando. Posição atual e seleciono essa primeira aqui, ó, número sem formatação. Selecionei, eu posso ver que ele inseriu o número aqui para mim. Beleza? Agora aqui, ó, nesse terceiro digit aqui, eu vou colocar a data, tá? Então, o que eu vou fazer? Seleciono o digit aqui, beleza? Aí aqui em cima eu tenho, ó, data e hora. E pode ver que eu estou no campo cabeçalho e rodapé. Seleciono data e hora. Aí aqui eu tenho os formatos disponíveis, o idioma português Brasil. E aqui eu tenho essa pequena opção aqui, ó, atualizar automaticamente, tá? Eu seleciono essa opção, clico em OK, tá? Por que eu seleciono isso? Porque todas as vezes que eu abrir o arquivo de novo, ele vai atualizar a data automaticamente, tá? Então, ó, ele vai colocar agora a data, data de 12/11. Se eu abrir o arquivo amanhã, ele vai colocar 13/11. Então, ó, clico OK, ele inseriu a data para mim automaticamente, beleza? E o número da página vai fazer a mesma coisa, tá? Quando eu abrir uma nova página, ele vai mudar o número da página automaticamente, beleza? Então, ó, aperto o ESC para sair do rodapé, fechou? Agora vamos dar uma olhada aqui. Vamos voltar aqui para o começo, vamos voltar para o começo do nosso arquivo também. Ó, eu posso ver que eu tenho esse O grandão aqui, tá? Esse O grandão é a última coisa que a gente tem que verificar. Esse O grande é a letra capitular, sabe? É aquela primeira letra de um livro que fica bem grande em destaque para dar um efeito, um estilo mais agradável, mais bonito para o livro. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu voltar aqui para o meu arquivo. Eu vou selecionar esse O, beleza? Selecionei ele. Aí eu vou vir aqui ó, em inserir, tá? Aqui na guia inserir. No campo texto, eu tenho aqui ó, letra capitular. Selecionei ele. Aí eu tenho a opção capitular. Seleciono ele. Ele vai deixar o meu O como um capitular. E aqui ó, pode ver que ele tem esses ícones, esses quadradinhos nas pontas para eu ajustar o tamanho do meu O. Tá? Podem deixar padrão conforme for inserido. Beleza, pessoal. Finalizamos o nosso exercício, tá? Inserimos todas as informações. Beleza. Agora, a gente tem que salvar esse arquivo. Tá? Para nós salvarmos ele,
para nós salvarmos ele, nós vamos vir aqui ó, no canto superior esquerdo, vamos clicar em Arquivo, depois vamos clicar em Salvar como. Cliquei em Salvar como. Eu vou salvar na área de trabalho. Tá? Área de trabalho para que fique em um arquivo, em um lugar fácil de eu encontrar. Cliquei em área de trabalho. Ele vai abrir essa janela aqui para mim. Tá? Vai abrir essa janela aqui para mim. Aí eu vou mudar, posso mudar o nome, ou deixo esse nome aqui mesmo. Vou colocar aqui meu nome. Aí, digamos que eu queira salvar esse arquivo em um formato PDF. Tá? Para você formatar ele em PDF, o próprio Word já dá essa opção para nós, tá? Essa opção de formatação automática. E para formatarmos ele em documento PDF, já é nessa hora aqui, ó. Podemos ver que estamos utilizando o documento Word. Eu clico nessa opção e aqui eu tenho várias opções de formato para mim. Tá? Pode ver que eu tenho aqui, ó, PDF. Seleciono o PDF, aí eu clico em salvar, ele vai salvar o meu arquivo em formato PDF. Tá? Mas nós não vamos salvar em PDF agora, vamos deixar como documento Word. Cliquei em documento Word, clico em salvar, ele vai salvar e vai voltar para o início do nosso arquivo, da nossa atividade que a gente estava fazendo. Voltou ali para o comecinho, tá? Está tudo salvo, está tudo certinho. Se não salvou, pessoal, se você por algum motivo acabou não conseguindo salvar, a hora que você for fechar o arquivo, a hora que se você for clicar no xizinho lá para fechar, ele vai mostrar uma notificação para você, falando assim, o arquivo não está salvo, você quer salvar? Aí você salva da forma certa. Então, pessoal, a aula de hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, sigam aí o meu canal, porque sempre eu estou postando alguma coisa aí para vocês, algum conteúdo legal de tecnologia, Word, Excel, PowerPoint, alguma ferramenta nova, tá? Inteligência artificial também. E espero vocês no meu próximo vídeo, tá? Então, beijo, tchau, tchau e se cuidem!